Boa noite a todos. É mais uma vez motivo de muita alegria podermos estar aqui reunidos nesse formato virtual, enquanto não nos é possível a reunião presencial, para que nós possamos mais uma vez falarmos a respeito dessas questões tão importantes do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, questões que dizem respeito efetivamente à vida de cada um de nós, buscando esses textos nos trazer sempre um norte que nos conduza a caminhos bons, a ações positivas. E num momento como esse, termos a oportunidade de voltarmos a refletir a respeito dessas questões é muito, muito importante. Os temas dessa noite que foram passados para nós dizem respeito a uma das leis mais importantes, a base efetiva do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo, que é a lei do amor. A lei do amor é a essência dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que a trouxe com um objetivo único e exclusivo de fazer com que nós despertássemos as nossas próprias potencialidades no tocante à questão do quanto podemos nos desenvolver e podemos, por conta desse desenvolvimento, tornarmos-nos seres muito, muito melhores. Seres angelicais, lembremos-nos disso. É verdade que muitas vezes nós subestimamos a nossa capacidade evolutiva no momento em que nós supomos sejamos nós eternamente como fomos ou como estamos sendo nessa existência. Não, não é verdade. Nós viemos para nos desenvolver e aperfeiçoarmos-nos em cada uma das oportunidades reencarnatórias. É por isso que criados fomos simples e ignorantes, é verdade. No entanto, com a potencialidade de chegarmos à angelitude, ou seja, a níveis evolutivos significativamente amplos que fogem-nos, nesse momento, até da nossa capacidade de compreensão. Mas vejamos, o texto de hoje do Evangelho, ele está contido no capítulo 11, o item 9. Ele fala exatamente o item 9 e o item 8. Eu vou ler só um parágrafo de cada um deles, para que depois nós possamos fazer os nossos comentários, as nossas considerações a respeito. Então, o item 8 diz para a gente o seguinte, olha, a lei do amor, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Aí, no item 9, só para a gente concluir esse daqui, nós fizemos o seguinte. Nós vamos lê-lo passando um pouquinho para frente no texto do Evangelho, que nos diz a seguinte mensagem. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que temos podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o homem mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Vamos parar por aqui a leitura do texto para a gente refletir a respeito dele. Veja só, o amor é de essência divina. Nós somos frutos da essência divina. E em assim sendo, todos nós, indiscutivelmente, temos o amor inserido no nosso ser, todos nós. Muitas vezes nós prejulgamos que aqueles que cometeram erros, que cometeram crimes, que praticaram o mal de uma forma muito, muito grave, aos nossos olhos nós supomos serem eles destituídos, talvez, desse sentimento. Não é verdade. O sentimento neles ainda não aflorou, ainda não se desenvolveu, enquanto em outros já se desenvolveu, já se desenvolve, já cresce, dando mostras constantes e permanentes em decorrência das suas ações durante a existência.
vamos observar o seguinte, que esse ensinamento do nosso Mestre Jesus, ou seja, a síntese da lei do amor, expressa-se no fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. No momento em que nós compreendemos a grandiosidade desse ensinamento do nosso Mestre, nós percebemos, poxa, tudo aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer ao outro. Tudo aquilo que eu não gostaria que a mim fosse feito, eu, em hipótese alguma, eu deveria fazer ao meu próximo. Absolutamente. Por quê? Porque nós somos todos iguais nesse sentido. Todos nós. Não podemos imaginar, na verdade, que a dor seja para um diferente do outro. Então é importante a gente ver o seguinte, puxa, quantas possibilidades nesse sentido estão nas nossas mãos. Possibilidades de escolha. Ao tratarmos as pessoas com igualdade, ao respeitá-las, ao compreendê-las principalmente, tendo em vista a diversidade de pensamentos e de sentimentos que nutrem o coração de cada um de nós, seres ainda com necessidades tão amplas de aprendizado, de evolução. Note-se que as pessoas aqui pensam e agem de forma muito distinta, muito diferentes, por uma razão muito simples. Nem todos estão no mesmo grau de compreensão a respeito de um determinado tema. As pessoas pensam de forma diferente umas das outras, justamente porque algumas compreenderam algumas coisas que outras, ainda a vida, as ensinará a compreender. Tudo no seu tempo certo. Tudo no momento certo. É como se nós estivéssemos realmente numa escola, onde nessa escola cada um dos ciclos existenciais, cada uma das séries às quais nós somos submetidos, trouxesse, como de fato nos traz, o aprendizado que nos leva a esse progresso, etapa por etapa, primeira série, segunda série, terceira série. É muito difícil nós imaginarmos, claro que numa analogia muito simplista, nós imaginarmos o aluno da primeira série com a capacidade de compreensão daquilo que o professor ensina na quarta série. Então, para cada um ao seu tempo. Então, uma das grandes questões do tema que está sendo colocado hoje do Evangelho é que nós consigamos compreender a importância de tratarmos as pessoas com amor, com respeito e com compreensão. A compreensão faz que haja, a partir daí, ações muito diferenciadas daquelas que procederíamos sem reflexão, sem o pensamento de que, poxa, por que ele pensa da forma que ele pensa? Será que ele pensa ou ele age dessa forma para me agredir, para me prejudicar? Não, nem sempre. Pode até ser, claro. Mas a gente observa, na verdade, que as pessoas têm necessidades muito, muito específicas de compreensão a respeito de uma série de coisas. E é por isso que o Evangelho tenta reforçar em nós a potencialidade de, independente das adversidades, nós buscarmos fazer a parte da gente por termos compreendido a importância da lei do amor. No momento em que nós compreendemos, ou seja, no momento em que nós nos colocarmos no lugar do outro, buscarmos sentir o que sentiria ou o que sente o outro que vivencia naquele momento a adversidade, seja lá de quais matizes forem, puxa, nós estaremos liberando de nós um potencial de amor imenso. Nós podemos, numa situação dessa natureza, estarmos deixando de lado o nosso egoísmo, que faz com que nós só pensemos em nós mesmos, para pensarmos um pouco na dor alheia. Puxa, e se eu lá estivesse? E se fosse o meu filho, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, pessoas que eu amo, que ali estivessem? A comiseração com a aflição, com a dor alheia, faz com que nós consigamos, de verdade, compreender de uma forma mais ampla, efetivamente, qual a missão de cada um de nós, que é muito grande, que é muito importante, de todos nós. O quanto nós podemos fazer de diferença na vida dos outros quando nós buscamos compreendê-los ou não que seja pré-julgá-los. Puxa vida,
Às vezes, nós imaginamos nesse sentido que nada, que absolutamente nada é problema da gente. Deixa a pessoa que se vire, deixa a pessoa que se resolva. Tudo é escolha das pessoas, mas não. Veja só, a encarnação nos dá a oportunidade de verdade fazermos a diferença, de exteriorizarmos o amor, de fazermos melhores em cada uma das nossas ações, em cada um dos nossos dias, de nós podermos levar ao outro o lenitivo do alívio, da minimização da dor, da minimização do sofrimento. Veja, nós temos o hábito, e um hábito muito positivo, é verdade, de admirar aqueles que foram grandiosos nas suas ações. Mas lembremos-nos de cada um deles. Eu me lembro de Madre Teresa, por exemplo, ela dizendo o seguinte, que ela era apenas um lápis de Deus. Um lápis. Afirmando que quem escrevia era Deus. Nós também somos um lápis. Nós somos um lápis no momento em que nós podemos, de verdade, escrever de forma muito diferente a nossa história e a história de outras pessoas, quando nós pautarmos as nossas ações pelo amor. O amor incondicional. O amor que nos ensinou um espírito tão elevado como Madre Teresa. O Chico, então, na sua modéstia, na sua humildade, ele dizia o seguinte, que ele era um cisco. Ele era tão pequeno, ele dizia nas suas falas, que ele era um cisco, nada mais que um cisco. O Chico não era um cisco. O Chico talvez tenha sido o cisco mais iluminado que esteve junto de nós, iluminado porque ele nos trouxe luz. Ele nos fez ver a luz que estava ao alcance de todos nós, às vezes esquecidos dos ensinamentos do Mestre Jesus, e o Chico ele buscava salientar cada uma delas através das suas mensagens mediúnicas, através das suas falas, dos seus ensinamentos. Nós vamos ver a irmã Dulce, a irmã Dulce era irmã doce, pela sua bondade, pela sua generosidade. Ela dizia que a miséria era a falta de amor entre os homens. E é verdade, e ela tinha razão. Porque se houvesse amor entre os homens, jamais haveria espaço para a miséria. Só há espaço para a miséria no momento em que nós não distribuímos um pouco daquilo que nós temos. Aí, meus amigos, eu me refiro não ao distribuir tão somente a matéria, mas distribuir um pouco, e isso é o mais importante, nós distribuirmos aquilo de que nós somos extremamente dotados e que nós não nos apercebemos, distribuirmos o nosso amor, distribuirmos a nossa capacidade efetiva de aliviar e de minimizar dores e sofrimentos pela solidariedade. Pela solidariedade. A capacidade que nós temos, embora hoje em dia essa vestimenta, digamos assim, não faça mais parte dos usos e dos costumes, nós abolimos o lenço, mas passarmos a adotar um lenço invisível que consiga enxugar as lágrimas de tantos nas suas jornadas que venham a precisar do nosso lenço. Que nós sejamos um lenço leve, um lenço que consiga de fato aliviar, que consiga fazer com que a pessoa se sinta capaz de se reerguer, de se refazer, de se reconduzir. É isso que esse Deus misericordioso espera indiscutivelmente de cada um de nós. Olha que interessante. E dentro dessa seara, nós citamos apenas alguns, vamos nos lembrar de alguns mais. Vicente de Paulo, aquele que buscou através da caridade, da ajuda ao próximo, tornar-se um exemplo tão bonito. E Francisco de Assis, nós admiramos tanto Francisco de Assis, nós citamos tanto Francisco de Assis nas reuniões do Centro Espírita, todas as vezes praticamente. Que exemplos maravilhosos, que exemplos bonitos do meu querido Dr. Bezerra de Menezes, que para mim é um exemplo, um modelo. Pessoas que, tendo compreendido a importância da necessidade de aliviar as dores alheias, esqueceram-se até de si mesmos. Dedicaram as suas vidas ao amor, dedicaram as suas vidas a beneficiar, a amparar,
a atender às necessidades dos seus irmãos encaminhada, às vezes irmãos com provações mais amplas, mais duras a serem cumpridas. Olha que coisa. E quantos são esses? Vou fazer um pequeno à parte para que nós leiamos um trechinho do Livro dos Espíritos, que ele fala também a respeito daquilo que nós estamos fazendo, uma ligação entre um e outro, e ele coloca na questão de número 629 a seguinte pergunta: qual é a definição que se pode dar à lei moral? E a resposta vem o seguinte: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa de fato a lei de Deus. Essa questão ela diz tudo, na verdade. A moral ela está atrelada exatamente aos ensinamentos de Jesus, exatamente aos ensinamentos da lei de Deus. E a lei de Deus, por mais que nós queiramos ampliá-la, não precisamos. Ela está contida na essência daquilo que é o tema de hoje, a essência do amor, da prática do amor e da prática da caridade. Meus amigos, quem de nós não teve como modelar o exemplo máximo aqui nesse plano? Nosso Mestre Jesus, que veio sem precisar vir, tendo em vista a sua evolução, veio para nos trazer esses ensinamentos com capacidade de transformação tão ampla, de capacidade de transformação tão grande. E o exemplo de egoísmo, nesse sentido, nós vamos ver na figura de Pilatos. Pilatos lavou as mãos. Pilatos simplesmente ignorou quem estava diante dele. Fosse quem fosse, Pilatos se colocou numa posição maior, de indiferença. Coloco isso por uma razão muito simples. Não podemos fazer das nossas vidas pautadas pela indiferença. Não podemos, em hipótese alguma, lavar as nossas mãos. Não assim. Temos que procurar, na verdade, compreender que é através das nossas mãos, das mãos que decorrem dos nossos sentimentos, é que nós podemos ajudar, nós podemos fazer cumprir o ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo através das mãos ativas da nossa vontade. Nós podemos fazer a diferença. Tem uma história, vou contar ela muito rapidamente, de Jundiaí, de um grupo de espíritas que habitualmente eles iam uma vez por semana fazer entrega de sopa e no inverno eles entregavam cobertores. Numa determinada noite, na estação ferroviária de Jundiaí, é bastante grande a estação ferroviária, quem conhece sabe, ali numa das escadinhas dela, haviam grupos de pessoas que passariam a noite ali. Então as pessoas distribuíram a sopa e notaram que tinha um senhor que ali estava, desprovido de agasalho, e mexeram com ele, e ele não acordava, porque ele estava embriagado. Embriagado por conta da situação, não nos coube julgar, na verdade, o porquê. Mas ele estava embriagado, ele não acordava. Resultado, uma das pessoas pegou um cobertor bem grande que tinha, cobriu ele e continuou servindo os outros. Passado alguns instantes, esse senhor acorda. Ele acorda e ele abraça aquele cobertor, conta a história, ele abraça aquele cobertor e vira para as pessoas que estão ali e diz o seguinte: foi Deus quem enviou esse cobertor para mim. Aí um dos entregadores da sopa que estava ali falou: não foi Deus não, fui eu que entreguei o cobertor para você. E ele falou: não, foi Deus através de você. Essa história faz com que nós observemos o quanto nós podemos nos fazer deuses do amor, deuses da caridade. O quanto nós podemos levar a coberta para aquele que está passando frio, e o frio não é somente físico. Quão grande é o frio das nossas almas nas épocas de aflição, de dificuldade, de sofrimento, e como nós precisamos do cobertor, da amizade, da solidariedade, do bem-querer. Como nós precisamos disso, meus amigos. Jesus, esse modelo extraordinário, nos trouxe a oportunidade de compreendermos que essa ferramenta, que esse cobertor, ele está ao nosso alcance. Basta que nós coloquemos ele
envolvendo aquele que ali naquele momento padece do frio que poderia ter lhe tirado a vida naquela noite. A exemplo da historinha da estação ferroviária. Aquele senhor poderia ter desencarnado naquela noite porque ele estava totalmente descoberto. O álcool teria feito com que ele não sentisse e ele desencarnaria ali por conta do frio. Possivelmente, não necessariamente, mas possivelmente. Então, olhe quantos cobertores nós podemos colocar com a nossa observância, com o nosso entendimento, quanto que nós podemos levar de alívio às pessoas. Isso está ao alcance de cada um de nós, não tenhamos dúvida. Uma coisa nós observamos, podemos muito mais do que nós imaginamos. A lei do amor foi ensinada pelo querido mestre para que nós não guardemos para nós, mas que nós a exteriorizemos através de todas as oportunidades que ele põe diante de nós, que é através da possibilidade de sermos instrumentos de Deus. Como disse aquele homem da estação ferroviária, foi Deus, seremos Deus em cada um dos instantes que nós nos compadecermos das dores e das aflições alheias e levarmos a essas pessoas a presença de Deus através do amor, através da fraternidade. No dia de hoje é o que nós tínhamos para passar. Agradeço muito a Deus a oportunidade de poder fazer mais uma vez parte desse projeto do Centro Espírita Deolindo Alves. Agradeço a cada um de vocês que tem assistido a esses vídeos. A gente fica de verdade muito feliz com isso. Que Deus abençoe a cada um de nós e sejamos verdadeiramente cada vez mais instrumentos de Deus na prática do amor e da prática da caridade. Que Deus abençoe a todos.